Bom, gente, a patogenia. Onde é a porta de entrada? Ela pode entrar por uma pele que previamente sofreu uma lesão e secreções nasais, aerosóis com o bacilo lá dentro. Ela tem uma baixa inefetividade e o período de incubação dela é bem prolongado. Ele pode ficar guardadinho lá dentro sem apresentar nenhum sintoma, sem se manifestar como doença, sem gerar uma infecção mesmo, por 2 a 4 anos ou mais. E a clínica acaba se desenvolvendo muitos anos depois, inclusive até 20 anos, se tem relato. Então, eu tenho exposição, eu posso ter apresentado doença daqui 20 anos. Então, é uma doença muito insidiosa, vai muito devagarzinho, quietinha, tá? A lepra é uma enfermidade granulomatosa, vai formar granulomas em todo o corpo, multissistêmica, em vários sistemas. Ela é crônica, ou seja, vai durar por muitos anos. E acomete nervos periféricos e tecidos mucocutâneos, especialmente os nasais. Também afeta o fígado, nódulos linfóides, as adrenais, a medula óssea. As lesões afetam os tecidos mais frios do corpo. Lembra que eu falei no vídeo passado? O bacilo gosta de uma temperatura ótima, aproximadamente 30 graus. Então, ele vai procurar a pele, os nervos superficiais, nariz, faringe, laringe, olhos e os testículos. As manifestações clínicas e histopatológicas dependem da capacidade imunológica do paciente no momento da infecção ou durante o desenvolvimento da evolução natural da mesma. Depende se eu tenho paciente imunocompetente ou imunodeprimido, imunossuprimido, tá? Pode se difundir no corpo e ele se propaga por via nervosa. Como que acontece isso? As células de Schwann dos nossos nervos periféricos vão lá e fagocitam essas bactérias. E aí acaba permitindo que elas se disseminem no nosso corpo, tá? Através dos nervos. A difusão pode fazer por via linfática até o gânglio linfático e ali se surgem as disseminações hematológicas. Porque lembra, ela vem aqui, ó, entra num gânglio linfático. E do gânglio linfático, o que acontece quando eu entrei num gânglio? Eu vou sair pelos vasos eferentes, e aí eu vou seguir as vias linfáticas, chegar no conducto torácico, vou acabar desembocando aonde? No sangue, de qualquer forma. Se eu tenho a bactéria dentro do sangue ou dentro da linfa, a da linfa provavelmente vai acabar chegando no sangue, tá? A não ser que eu consiga parar uma infecção ali, o que é difícil. Ela acaba se disseminando para o sangue. E não, isso está relacionado com outras bactérias também. Os aspectos clínicos, ela vai depender da reação imune do paciente. Então, todos os aspectos clínicos estão relacionados à resposta imune dele. A lepra afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, já falei sobre isso, né? É frequente o motivo de consulta dos pacientes de lepra devido à presença de uma dermatose disseminada, certo? Então, mesmo que ela apresente ou não ataresias, o que é isso? Não sentir, diminui, ela fica menos sensível à pele naquela região, o paciente vai perceber por causa das dermatoses, ou seja, essas manchinhas que vão aparecendo no corpo no começo, tá vendo, ó? No começo ela vai surgindo assim, tá? Aqui eu já tenho um caso muito avançado, olha, muito grave da pele, tá vendo? E essas manchinhas, elas têm esse halo, ela tem um centro mais hipocrômico, mais clarinho, e hipoanestésico. Então, ele praticamente não sente nada ali. A gente faz, ou sente diminuído. A gente até usa uns filamentos bem fininhos para fazer o teste e descobre qual é a capacidade do paciente sentir ali ou não, tá bom? Posso ter manifestações sistêmicas como febre, perda de peso também. Existem 2 tipos principais, que eu já tinha falado para vocês no outro vídeo, e 2 intermediários. Os principais quais são? Lepra tuberculoide e a lepra lepromatosa. A tuberculoide, ela é a paucibacilar e a lepromatosa é a multibacilar. Paucibacilar, eu vou ter poucos bacilos,
poucas lesões. Multibacilar, muitos bacilos, muitas lesões. Tá? Lembra P com P, M com M. Também tem as intermediárias. A lepra intermediária é indeterminada ou inicial, que também é chamada difusa. E a lepra borderline ou instável, que é a dimorfa. Então, como que acontece? Acontece assim, ó. Os micro-organismos começam com uma lepra indeterminada. A lepra indeterminada, nesse momento, eu tenho os micro-organismos localizados nos osteocitos da derme, nas células de Schwann, nos pequenos vasos. Posso ter uma reação inflamatória, mas eu não consigo identificar que é uma lepra ainda, tá? E ela começa a evolucionar, vai tendo a multiplicação do bacilo, lentamente, né? E aí ela chega na lepra tuberculoide. Na lepra tuberculoide, é a lepra paucibacilar. Eu vou ter poucas lesões, olha só. Algumas lesõezinhas na pele. E olha que essas lesões aqui já estão grandes, mas eu posso ter essas petitiquinhas aqui em cima, que eu nem tô vendo direito ainda, tá? Às vezes uma lesão minúscula. E essas lesões, elas vão formar máculas, que começam pequenas e vão crescendo, nos tecidos mais frios, mais periféricos. Acontece devido a uma resposta imunitária celular e baixa inefetividade, tá bom? Essa é a tuberculoide ou paucibacilar. Aí eu posso já perceber e tratar aqui, ou então ela pode começar a querer evolucionar. Quando ela chegar num ponto limite, na borda da linha, borderline, ela se torna lepra borderline anistável, tá bom? Nessa parte da borderline, ela pode ficar mais tendenciosa a borderline tuberculoide, que é um bom prognóstico, e eu tenho poucos bacilos ainda, né? E eu posso ter com uma boa resposta imunitária celular, e eu posso ter a borderline lepromatosa. Um prognóstico pior, claro, porque eu tenho uma resposta imunitária celular deficiente. Na lepromatose, então, se eu cheguei a esse caso, muitos bacilos, muitas lesões, olha essa situação, gente. Tadinho dessa pessoa, olha aqui, ó. Eu vou ter máculas, pápulas ou nódulos eritematosos extensos, ampla distribuição na pele, diminuição grave da imunidade, uma inefetividade elevada, tá? Então, olha só aqui a diferenciação dela. Na tuberculoide, eu tenho placas pouco eritematosas ou hipopigmentadas, como eu mostrei pra vocês, com centros lisos e bordas elevadas demarcadas. Um dano periférico com perda sensorial completa, aumento visível dos nervos. A lepra lepromatosa, muitas máculas eritematosas, pápulas ou nódulos, destruição textual extensiva, envolvimento do nervo difuso, perda sensorial desigual, ausência do aumento do nervo, tá? A histopatologia, na tuberculoide, eu tenho infiltração de linfócitos ao redor de um centro de células epiteliais. Eu vou ter também presença de células de Langerhans, nenhum ou poucos bacilos ácidos resistentes observados. Então, vai adiantar fazer biópsia aqui? Então, não tem bacilos, ou vou ter muito pouco. A inefetividade dela é baixa, a resposta imune, ela tem uma hipersensibilidade tardia em resposta ao teste de lepromina. Níveis de imunoglobulina vai estar normal e eu não tenho eritema nodoso, ou seja, não vou ter nódulos avermelhados. A lepromatosa, que é a multibacilar, eu já tenho muitas máculas, como a gente já viu. Predominantemente na histopatologia, eu vou ter macrófagos espumosos, com poucos linfócitos, ausência de células de Langerhans, ali eu tinha as células, numerosos bacilos ácidos resistentes nas lesões e nos outros órgãos internos, eu tenho muitos. Aqui é legal fazer uma biópsia, né? A inefetividade é alta, não é reativa à lepromina, tá? Então, não adianta eu fazer o teste na pele, que não vai reagir. Não vai dar para diagnosticar essa lepra. O nível de imunoglobulina, eu vou ter uma hipergamoglobulinemia, muitas imunoglobulinas.
e o eritema nodoso normalmente está presente, tá? Aí aqui eu coloquei todas as características delas, ó, pra vocês darem uma lida, tá? Então, eu vou falar só as mais importantes, assim, que talvez eu não tenha dito ali. Que é a tuberculoide, que é a paucibacilar, tá? Ela é a forma mais tranquila, mais branda. As lesões eu já falei, que elas têm aquela bordinha no centro hipopigmentado e vai estar hipo ou anestésica, hipoanestésica ou anestésica, hipoestésica ou anestésica, né? A evolução é benigna e não progressiva, rara vez é transmissível. A lepromatose, que é a multibacilar, ela é altamente infecciosa, tá bom? Ela tem uma evolução lenta, mas constante. A imunidade, nesse caso, está gravemente diminuída. Por isso, eu não sou reativo à lepromina, nesse caso. Tá? Ou reações que pode ter, eritema nodoso leproso. Esse daqui é uma reação característica dela, tá? E aí, eu vou ter aquele paciente com essa característica aqui. Eu vou ter com essa característica aqui, com essa, tá bom? E as intermediárias, a lepra tem determinada inicial, que a gente já falou ali em cima, e a borderline. Manifestações clínicas dela. Então, lembra que ela gosta de lugar gelado? Lugar gelado? Então, ela vai gostar daqui. Da onde? Sistema nervoso periférico. Ele é o órgão bianco. Alvo é o tecido alvo, tá? O lugar alvo dele morar. É ali que ele quer viver. Então, é ali que ele vai girar e vai acabar girando. Quando ele for pro sistema nervoso, ele vai gerar a lesão daqueles nervos periféricos da pele, principalmente o tibial posterior, cubital, mediano e o peroneu lateral. São os principais nervos que ele vai acometer. Existe uma reação osteofibrótica superficial, perineural, fazendo nervos fiquem palpáveis e que eu possa explorá-los fisicamente. Eu vou conseguir sentir esses nervos. Eles vão ficar aumentados de tamanho, vão estar mais fibrosados, vão estar durinhos, entendeu? O comprometimento dos nervos ocasiona um engrossamento, com dor, perdas sensoriais e motoras. A afetação de pequenas fibras nervosas dérmicas ocasiona hipoanestesia, anidroses e perda da sensibilidade térmica. Existe uma variedade da lepra em que há a afetação neurológica somente com apresentação neurítica assimétrica, ou seja, só de um lado, que é mais frequente na Índia e no Nepal. Não é o nosso caso, mais constante aqui. As lesões cutâneas, como a gente já falou, elas são clarinhas, né, hipopigmentadas, com um eritema, uma borda vermelhinha em volta, déficit sensorial. Isso acontece principalmente aonde? Na palma da mão, na planta do pé, com invasão bacteriana nas fibras nervosas de 20 a 30%. As máculas são anestésicas, têm de 1 a 10 centímetros de diâmetro, em formato de pápulas, pode aparecer nódulos, placas com infiltrações, tá? Afetando principalmente quem? Os nossos macrófagos, porque lembra que essa bactéria, ela é intracelular. Eritematosos também pode ter máculas eritematosos infiltrados de 1 a 5 centímetros de diâmetro. E também infiltração cutânea difusa. Transtornos neurológicos, por quê? Porque infiltrou nos nervos, gera neurites, paresias, tá? Que são as alterações da sensibilidade. Vou ter úlceras tróficas, resorção óssea, acortamento dos dedos, desfiguração devido à infiltração cutânea e complicações dos troncos nervosos, que pode ser uma extrema, no caso não tratados. Então, pensa, gente, a bactéria entrou, escolheu lá nos cantinhos mais extremos do corpo e tá no tecido, de repente ela resolve ir para a célula de Schwann e chega também no nervo. Vai ter uma mácula, uma manchinha na pele, com a borda vermelhinha e por dentro
mais clarinho e com pouca sensibilidade. Se o paciente não está sentindo, está diminuída a sua sensibilidade, ele pode se ferir e ele nem vai perceber, tá? Então, aí vai acabar acontecendo dele perder partes do corpo. Que gerou uma infecçãozinha ali, ele não percebeu, ou então ele perfurou, se cortou e não sentiu. Aí, além disso, os nervos eles vão sofrendo uma fibroses, vão aumentando de tamanho, né? Osteofibrose chama. E eu vou conseguir sentir esses nervos. Vai começar a desfigurar meu paciente. Olha só. Já perdeu a pontinha do nariz, não sentiu. Perdeu os lábios, ó. Tá? Então, ele começa a ficar com essa face. Essa é considerada face leonina, que é característica da lepra, lepromatosa. Como eu vou fazer o diagnóstico do meu paciente? O diagnóstico clínico, ele se baseia em 3 sinais principais que são estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Ele define um caso de lepra quando o indivíduo não tem completado o curso de tratamento, ou seja, ele não está em tratamento ou não completou um tratamento inteiro, e tem um ou mais dos seguintes sinais, que é a lesão dermatológica, então lesão da pele hipopigmentada ou eritematosa e com perda da sensibilidade, engrossamento dos nervos periféricos e uma baciloscopia positiva ou quando eu encontro bacilos numa biópsia. O microbiológico. Então, como que eu vou fazer para saber isso aqui? Microbiológico, baciloscopia, por meio da tinção de Zionielsen, que é para encontrar o quê? Bacilos, ácido, álcool resistentes, que são os BAR, né? Estão lembrados? E quando que eu consigo encontrar BAR? Quando eu tenho lepra lepromatosa, multibacilar, muitos bacilos, então eu vou conseguir fazer uma baciloscopia. A especificidade, ou seja, quanto ele é específico, quanto nesse exame, o que é uma especificidade de um exame? Quando eu consigo, naquele exame, encontrar o que eu estou realmente procurando. Então, a especificidade é ser específico para aquela bactéria que eu estou procurando. Ela é de 100%. Quando eu procuro na baciloscopia, 100%. E a sensibilidade, a capacidade de eu detectar aquela bactéria, 50%. As minhas mostram da mucosa nasal, linfa, dos lóbulos da orelha, biópsia das lesões. E eu só posso fazer em lepra lepromatosa, multibacilar. Porque lembra que a paucibacilar, a gente viu lá em cima no quadrinho, que ela tem poucos bacilos? Acho que foi aqui que a gente viu. Aqui, ó, nenhum ou poucos bacilos. Vai adiantar eu fazer biópsia? Não vai ser efetivo, né? Então, eu vou procurar a biópsia na multibacilar. O resultado se interpreta usando uma escala, tá? Com índice bacteriológico. E vou falar bacilos, tantas cruzes. Então, por exemplo, eu posso colocar 2 cruzes, 3 cruzes, tá? Que vai falar o tanto que é abundante ou escasso aqui da quantidade de bacilos naquela amostra. Aí eu uso quantas bactérias por campo eu tô vendo. Existe um jeito de contar específico. Então, a clínica mais a histologia das biópsias, que é a histopatologia, eu vou usar para lepra tuberculoide paucibacilar, porque os micro-organismos são raros. Então, eu não vou usar, olha só, aqui para lepra lepromatose, eu uso baciloscopia. Para tuberculoide, que é a paucibacilar, poucos bacilos, eu faço clínica mais histopatologia. Eu vou pegar o tecido para ver como que tá aquele tecido. Eu vou observar os macrófagos, tudo isso, todas as alterações histopatológicas, porque eu tenho poucas bactérias para conseguir enxergar. E o fato de eu ter poucas bactérias vai fazer com que eu dificulte a capacidade de eu encontrar aquela bactéria ali. Eu também posso fazer intradermorreação com lepromina, que é para confirmar os casos de paucibacilar. Esse exame ele não é diagnóstico, mas eu posso usar para fazer uma classificação e um prognóstico, tá? Então, para ver qual é o tipo de lepra e qual é o meu prognóstico. Por que o tipo de lepra? Quando eu faço o teste da pele, ó, a lepra tuberculoide, ela
é reativa. Eu vou ter hipersensibilidade tardia, tá? Da resposta imune. A lepromatosa, ela não vai ser reativa. Não vai ter essa hipersensibilidade tardia. Então, eu vou usar esse teste da pele para paucibacilar. Vou classificar ela e vou ver qual é o prognóstico. Aí, aqui explica como que eu faço o teste, como eu leio, tá? E aí, se o nódulo, nesse caso da reação de Mitsuda, dependendo do tamanho do nódulo, eu vou saber se ela é positiva ou negativa. As características, então, das lepras. As lesões cutâneas, eu já comentei, tá? Escassa na paucibacilar e muitas lesões na multibacilar. A anatomia patológica dela. Na lepra tuberculoide paucibacilar, eu vou encontrar uma infiltração de linfócitos ao redor de um centro de células epiteliais. Presença de células de Langerhans, se vê poucos bacilos ácido-álcool resistentes ou às vezes nenhum. Lembra, eu tenho poucos bacilos, é muito difícil de encontrar. Já na multibacilar, eu vou ter predomínio do que? De macrófagos, aqui era linfócitos, aqui é macrófago. Mas aqui eu vou ter pouquinhos linfócitos, não tem células de Langerhans, número de bacilos ácido-álcool resistentes nas lesões e dos tecidos internos. Numerosos, eu vou ter muitos bacilos, tá? A infectividade aqui na paucibacilar é baixa, na multi é alta. A resposta imune. A hipersensibilidade é retardada e é reativa à lepromina no caso desse daqui. Então, eu posso fazer o teste na pele. Que eu acho que o Dani já deve ter falado do teste na pele, como que se faz na parte de tuberculose. Que é a mesma forma de fazer o teste. O que vai mudar é o tipo de antígeno que eu vou colocar lá dentro, né? A lepromatosa multibacilar, ela vai ter uma ausência de reatividade na lepromina. O valor das imunoglobulinas, quanto que eu vou ter de anticorpo? Aqui eu vou estar normal e aqui eu vou ter muito anticorpo no meu corpo. O eritema aqui é ausente e aqui ele vai estar presente, geralmente, tá? As provas serológicas, elas vão determinar se eu tenho anticorpos para aquilo lá, tá? Então, ó, determinação de anticorpos antiglicolipídicos fenólico 1, PGL1. É útil para quando? Quando eu tenho uma enfermidade multibacilar. Mas ela não é boa para quando eu tenho paucibacilar. A de PCR, cadeia da polimerasa, é altamente específica e sensível, mas é cara. Então, a gente quase não usa. O diagnóstico nos países endêmicos, ou seja, onde eu tenho um número esperado daquela enfermidade. Então, assim, um lugar que eu já sempre tenho lepra, eu vou fazer um diagnóstico pela clínica e baciloscopia. Ainda que eu tenha serologia como uma ferramenta para fazer. Tudo bem? Eu vou parar porque deve estar comprido e depois eu gravo outro.